Boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Online da Igreja Batista Jardim da Prata. Eu sou o pastor Rodrigo e é uma alegria muito grande para mim estar todas as semanas com vocês nesses estudos da Palavra e Vida, da nossa revista da Escola Dominical. Só tenho que agradecer essa rica oportunidade de estar com você, e eu peço a você, eu vou compartilhar agora aqui para os membros da igreja, e nesses minutinhos, você aguarda um pouquinho, que nós já vamos começar, ok? Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Aguarde só 30 segundos que a gente já começa. Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu coloquei os 30 segundos para compartilhar, mas ainda não consegui compartilhar com os meus amigos aqui no meu Facebook, mas não tem problema, a gente vai dando jeito aí, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, então, aqui à nossa Escola Dominical Online. Hoje nós vamos ter a participação de alguns professores da EBD, que estão sempre comigo, são sempre com vocês na igreja, no dia a dia, né? E vai ser muito bom estar aqui com vocês, tá? Sejam bem-vindos todos aí. Vão colocando os seus comentários no chat para que a gente possa interagir. É muito importante, assim como nós estamos na aula presencial, o professor abre para perguntas, dúvidas, e o tema de hoje é um tema muito interessante, tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o tema de hoje, da nossa revista Palavra e Vida. Mas antes, vamos chamar aqui os nossos convidados, que eles vão estar assistindo a aula e comentando, os nossos professores vão estar comentando. Então, seja bem-vindo aqui, quero chamar primeiro o convidado, nosso querido professor Enéas Cassiano. Boa noite, meu Enéas. Boa noite, pastor, agradeço a oportunidade aí. Boa noite, irmãos que estão aí também acompanhando com a gente. Amém. O nosso irmão Enéas é professor da classe de jovens casados, né? E também, recentemente, ele é instrutor de vários cursos, né? Na área de família, na área de libertação, e nós estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui conosco, tá bom, irmão? O próximo professor que está conosco hoje da nossa escola dominical é o querido diácono Gabriel. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pastor. Boa noite, Enéas. Todos os irmãos, boa noite. Graça e paz. Amém. Atualmente, o nosso querido irmão está dando aula para a classe de jovens, né, já há alguns anos, e também faz a EBD online também, todas as sextas-feiras. Obrigado pela sua presença, irmão Gabriel. E também está conosco o professor, também seminarista da nossa igreja, Kleber Portugal. Boa noite, Kleber. Boa noite. Deu para ouvir? O Kleber, ele tem dado aulas online, tem participado de várias lives. Então, é uma alegria estar aqui com você esta noite, Kleber. Boa noite, Deus te abençoe. Nós já temos várias pessoas aqui com a gente na nossa escola dominical, escola não é dominical, né? Escola online. A irmã Viva está presente aqui com a gente, irmã Maria de Fátima, boa noite, irmã Zilda, Márcia Barros, né? Sandra, nossa educadora, irmã Evanísia, boa noite, ela dá aqui o boa noite aos professores, irmã Evanísia, também a Giza. O pessoal está entrando, está chegando, e a gente fica feliz com vocês estarem aqui com a gente, tá bom? A aula de hoje a aula de hoje é a segunda lição da revista Palavra e Vida, que tem como título Adversidade. Deixa eu colocar aqui para vocês o título de hoje, né? A adversidade traz maturidade. Então,
muito interessante essa lição de hoje. Nós temos estudado dentro da escola dominical a carta de 2 Coríntios, né? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Então, para não demorar muito, e como é um estudo bíblico, eu peço que você em casa pegue a sua Bíblia, não é? Porque como é um estudo bíblico, você tem que estar com a sua Bíblia aberta, né? Vamos fazer como se estivéssemos na igreja, né? Então, pegue a sua Bíblia. Se você tem o PDF da lição, também pegue o seu PDF para acompanhar, porque nós vamos fazer rápidas pinceladas e tentar aprofundar alguns assuntos, interagir, bater um papo. É muito importante aí o irmão Enéas estar conosco também como psicólogo, porque esse tema diversidade traz muitos problemas, as pessoas não sabem lidar com os problemas, com as adversidades, então vai ser muito interessante o nosso querido irmão Enéas nos ajudar aí, assim como os outros colegas, né? Bom, então eu vou pedir para o nosso querido diácono Gabriel, que está conosco aí, professor, fazer uma rápida oração para que a gente possa ter um entendimento, para que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos revele, enquanto eu abro aqui o meu PowerPoint. Por favor, irmão, vamos orar. Oremos. Deus querido, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, que em cada momento tu venhas a abençoar o teu povo, dando, Senhor, graça, Senhor, aos teus olhos em cada oportunidade. Pai querido, te pedimos, Senhor, que abençoe esse estudo, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas. E a partir, Senhor, do entendimento desta palavra que será trazida hoje, nós possamos cada vez mais avançar como servos de Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe a cada irmão que está aqui conosco, acompanhando esse estudo, e que eles também possam aprender, Senhor, um pouco mais de Ti. São as bênçãos de Deus que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a revista Palavra e Vida desse trimestre, vários professores da Convenção Fluminense, pastores e educadores, foram convidados a escrever sobre o tema Esperança em Tempos de Quarentena, para que o povo de Deus entenda esse momento que a igreja está vivendo e mergulhe-se, né, nas respostas da Palavra de Deus. Hoje, nós teremos o seguinte tema: A diversidade traz maturidade. Foi escrita pelo pastor Dário Francisco de Oliveira, essa lição número 2 da nossa EBD online, tá? Escola Bíblica Online. Bom, o texto bíblico, vamos direto ao texto, então. Gostaria que o irmão Enéas lesse para a gente o texto de 2 Coríntios 4,16. Por favor, irmão Enéas, vamos ler. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, essas são Amém. eternas. Então, está diante de nós aí esse texto que nós vamos estar estudando hoje, né? E a intenção desse estudo hoje é para a gente entender a questão da adversidade na nossa vida. E o apóstolo Paulo já fala exatamente no início dessa passagem o seguinte, ó: não desfaleçamos, não vamos perecer, não vamos perecer por falta de entendimento. O homem exterior, esse homem que somos nós, que está vivendo nesse mundo já corrompido, ele pode se corromper com as escolhas, com as adversidades, com as lutas, mas o homem interior se renova a cada dia. Então, a ideia para nós hoje de estudarmos a Bíblia é para nós alimentarmos esse homem interior, para que nós possamos vencer qualquer tipo de adversidade e tirar dela a maturidade. Então, esse basicamente é o objetivo da aula de hoje, é que esse homem interior entenda o que está acontecendo e não se deixe corromper por nenhuma adversidade, tá bom? Como vocês sabem, eu gosto de usar imagens, que é para melhor a gente entender o que está acontecendo. Então, irmãos, o que acontece hoje? Muitas pessoas, quando vem uma adversidade, uma luta,
uma tribulação, algo que vem que a pessoa não está esperando, algo que ninguém quer, o que acontece com ela? Ela se desespera. Aí está a imagem dessa pessoa que está aí sem saber o que fazer, e isso tem aumentado a cada dia essa situação. Muitas vezes, nós mesmos, em determinado momento da nossa vida, nós nos vimos numa situação em que a gente falou, meu pai do céu, abaixa a cabeça, como está essa imagem aí? Por que aconteceu? Uns xingam, uns falam palavrão, uns colocam a culpa na outra pessoa e até em Deus, porque está passando uma adversidade muito grande e não sabe o que fazer, né? Vocês, meus colegas que estão aí comigo hoje, é fato isso, que o mundo de hoje é cheio de adversidade? Nós temos vivido muitas adversidades? Eu penso que as adversidades sempre foram presentes na existência humana, né? Só que o momento que a gente vive na sociedade é um momento muito imediatista. Aí o que acontece? As pessoas elas veem a adversidade como um obstáculo muito maior do que muitas vezes ela é realmente. E aí há uma tendência muito grande de se temer a esse grande movimento que está acontecendo de adversidade, e algumas pessoas fogem disso, né? Uhum. Aí vem a segunda imagem, que é a desse homem aí que nós nos admiramos muito com ele, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a vida dele se caracterizou, pelo menos na segunda metade da vida dele, talvez, nos sofrimentos, nas adversidades, né? Esse texto que nós estamos estudando hoje, se nós formos procurar um texto do Antigo Testamento, o autor cita o texto de Isaías, capítulo 40, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, sempre nós vamos ter da parte do Senhor um renovar de forças. Mas Paulo tem uma lista de sofrimentos. E se eu perguntar para vocês se vocês lembram de algum sofrimento que Paulo teve, vocês vão falar, vamos ver se os nossos professores estão aí em dia. Fale de pelo menos um ou dois sofrimentos que você lembra, Gabriel, que o apóstolo Paulo passou. Bom, o apóstolo Paulo passou por várias, né? Mas vamos lá. Açoitamento, prisão, naufrágio, envenenamento, enfim. Citei 4, mas tem mais. Kleber, lembra de algum outro sofrimento aí, alguma adversidade vivida pelo apóstolo Paulo? Você vê na tua cabeça? A Gabriel já falou quase tudo, né? Não, foram muitas. Foram mais de 11. Não, mas o que eu lembro é isso mesmo, o açoitamento, a prisão, a discriminação também, e essas coisas assim. Isso. Vocês que estão em casa aí estudando a Bíblia com a gente, vocês podem participar também. Vocês lembram de algum sofrimento do apóstolo Paulo aí, alguma adversidade que ele viveu? Coloca aí nos comentários para vocês participarem com a gente, né? Um dos sofrimentos, ele foi picado por uma serpente, né? Ele foi açoitado, ele foi espancado, foi preso, mas aqui nós temos alguns comentários, mas não sobre isso que eu perguntei. Depois eu vou colocando os demais comentários aí de vocês, tá? Continue participando. Aquele do naufrágio, né? Como é que foi o naufrágio? O que aconteceu naquele naufrágio, Enéas, lá, do apóstolo? Estou colocando os professores em teste aqui, né? Como é que foi o psicológico de Paulo, se você lembrar disso, naquele naufrágio? É interessante isso, porque o naufrágio já era uma das adversidades, né? Que ele estava indo para ser julgado, ser preso e tudo, e quer dizer, ele já tinha sofrido uma perseguição, e agora no naufrágio o que acontece? Ele já de antemão
ele recebe uma palavra do Senhor de que ninguém ia morrer, né? Então, essa questão da relação de intimidade que ele tinha com Deus foi que proporcionou a Paulo a paz dentro da adversidade, né? A Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento, que vem do Senhor. É essa paz que, mesmo que você esteja dentro da adversidade, você sente-se seguro. Por quê? Porque você entende que Deus está no controle de tudo, né? Uhum. O impressionante do apóstolo Paulo, depois que... Imagina, o naufrágio é um negócio que nenhum de nós viveu um naufrágio, né? Deve ser algo assim que você vai pensar, vou morrer, né? Com certeza, ventos e o barco indo para um lado para o outro. Então, com certeza, o naufrágio deve ser uma coisa. Mas ele recebeu uma orientação do Senhor, como o Enéas falou, e qual foi o comportamento dele? Ele ficou calmo. Imagina, ficar calmo no meio de uma tempestade. E eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, porque eu gosto muito, eu preparei, então eu vou compartilhar com vocês o apóstolo Paulo aqui, né? Ele passou lá pelo naufrágio, e o que aconteceu? Ele ficou calmo, tranquilo, e mais, ele pôde tranquilizar os outros que estavam com ele lá, né? Pôde até instruir, falou, olha, joguem, não vai adiantar vocês jogarem isso, aquilo, né? Porque Deus está brabo comigo. Ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali. Mas ele pôde, depois do naufrágio, ajudar essas pessoas a suportar aquele momento difícil. Então, olha, na diversidade, Deus dá para a gente uma oportunidade de a gente não se desesperar, aqueles que têm um preparo, um entendimento, um psicológico e uma comunhão com Deus, está entendendo que aquela diversidade, ela não é para causar coisa ruim, mas para você ser a ferramenta de Deus também, para trazer calma para a situação e também para ajudar outras pessoas. Irmão Kleber, é isso mesmo? Será que na diversidade a gente pode aprender alguma coisa e tentar ver para ser usado por Deus para ajudar outras pessoas ou não? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu uma experiência assim? Sim, com certeza. A diversidade, ela... o Honesto está aí para dizer, eu acho que a palavra diversidade diz algo que é falta de sorte, algo que é desfavorável, né? Então, essas coisas que acontecem na nossa vida, que é algo desfavorável, algo que não é cotidiano acontecer nas nossas vidas, elas nos trazem, se a gente olhar pelo lado positivo, a gente consegue vencê-las e nos traz experiência para que a gente possa passar para outras pessoas que podem vivenciar a mesma coisa. Quando tu falar do apóstolo Paulo na parte do naufrágio, aí vem à minha mente também que Jesus passou a mesma coisa. Será que naquele momento Paulo não lembrou também que Jesus passou por aquilo? Que uma experiência que Jesus passou? Então, é uma experiência que ele está vivenciando algo que Jesus passou. Uhum. Perfeito. O pessoal lá de casa está participando. A irmã Delma está aí, mas ela não escreveu nada. Maria de Fátima, ela falou que o apóstolo foi injustiçado, com certeza, em alguns momentos, né? Depois de ele ter perseguido a igreja, depois de ele ter açoitado e perseguido os cristãos e tudo, Deus mudou a vida dele, depois ele sofreu pra caramba, né? Tem vários irmãos participando, ó. Deus permitiu para ele passar por tudo isso para testemunhar e dar esperança e fé. Legal o comentário da Maria de Fátima, né, Gabriel? Certamente. Até porque o apóstolo, ele tem, pelo menos nesse capítulo 27 de Atos, onde ele já coloca justamente uma tranquilidade que provavelmente para muitos de nós seria excedente de tudo aquilo que nós faríamos. Eu, por exemplo, não sei se não me desesperaria numa situação semelhante. Então, imagino aqui que Paulo é um testemunho muito, muito profundo, verdadeiro principalmente, de que a paz não pode vir só de nós mesmos. Ela tem que vir da parte de Deus. Então, essa temperança, essa
tranquilidade, inclusive para orientar outros, é coisa maravilhosa que vem de Deus. Tá bom. Vamos dar um avanço aqui na nossa aula. Eu quero agradecer a presença de mais de 20 pessoas aqui conosco estudando a Bíblia. Continue aqui conosco, não vá embora. Compartilhe também, convide seus amigos para participar dessa aula. Tem muita gente que precisa continuar estudando a Bíblia. Vamos amar a Bíblia, irmãos. Vamos amar o estudo bíblico. Faça esse compromisso de estar com a gente aí toda terça-feira. Tem a dos jovens também na sexta-feira. Vamos, mesmo estando em casa, na pandemia, que já nem está tanta pandemia, né? Mas vamos estudar a Bíblia, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu só tirar aqui, porque estamos aprendendo a mexer aqui ainda. Vamos continuar aqui com o nosso estudo. Estávamos falando de Paulo, né? E o autor, ele coloca aqui, muito interessante, um provérbio. Ele diz assim, ele fala sobre um provérbio antigo, anônimo, não sei se é da China, que diz assim: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Realmente é verdade, né? Só coloca a erva ali, o saquinho, não dá para saber qual é o sabor, né? Mas depois que coloca a água quente, que nesse caso aí é símbolo da diversidade, né? Fica bem quente, aí depois vem o aroma e vem o sabor do chá para que aquilo cause um bem. Então, nesse aspecto aí, essa ilustração, ela fala muito bem sobre o porquê da diversidade que acontece na nossa vida, para que nós possamos saborear depois aquilo bom que vai produzir, né? O primeiro, então, depois de ter dado essa introdução, né? O primeiro item aqui que o autor coloca é o seguinte: a diversidade é inevitável. Imagina, inevitável. Bom, essa imagem aí que eu coloquei aí é do tsunami, aquele tsunami de 2004. Não sei se vocês lembram, eu assisti o filme. O filme aquele filme sobre o tsunami, é impressionante, né? Aquela família estava na piscina do hotel, todos lá naquele paraíso, mas daqui a pouco veio um vento, veio um barulho, e daqui a pouco veio então aquela onda gigante que levou tudo, e depois o tsunami é assim, ele vai, leva tudo, depois ele volta, né? Então, assim, aquela imagem muito me impressionou, por isso que eu coloquei aí, para mostrar que tem coisas na vida que não vai ter escapatória, né? Tem algumas coisas que acontecem que não tem como evitar. Pensando nesse aspecto, o que vocês acham, meus colegas? Existem coisas realmente inevitáveis? De certa forma, existem coisas que são evitáveis. Sim. Mas, em termos do que é inevitável, o próprio Jesus disse lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, porém tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós sabemos que, apesar do Senhor nos amar, apesar das possibilidades da vida, nós não estamos isentos do sofrimento e de coisas difíceis. Porém, Ele nos dá a garantia da vitória, a garantia da paz e da tranquilidade incondicionais. A palavra de Deus, a Bíblia, nossa querida palavra, relata que a vida cristã não impede, não vai nos isentar, seus filhos, seus discípulos, dos problemas da vida. Pelo contrário, ela nos diz que nós vamos enfrentar, sim, adversidades, todos estamos sujeitos, né? E ele diz mais, algo que nós já sabemos também, mas não custa a gente relembrar, que nós residimos, nós moramos, nós vivemos em uma geração corrompida, em uma terra marcada pelo pecado, né? Devastada, aliás, pelo pecado, e estamos todos no mesmo barco, estamos todos inseridos nesta terra, sujeitos a isso aí que eu vou colocar. É meio forte, mas eu vou colocar aí essa imagem para vocês, que é a imagem do mundo jaz os malignos, as coisas que têm sido colocadas aí, que muitas vezes nós estamos observando e nos causa tristeza,
e nós estamos, na verdade, todos no mesmo local, né? Agora, basta alguns dão vazão a isso, outros escolhem não participar dessas coisas, mas a revista, a lição nos diz isso, que tem coisas que a gente não tem como evitar. É lógico que não a prática do pecado. A prática do pecado, como falou o Gabriel, nós temos como evitar, né? Mas algumas das consequências das escolhas, elas vão levar todo mundo para uma situação de adversidade. Bom, antes de falar o próximo item, eu gostaria que vocês comentassem essa colocação da revista aí. Que nós residimos numa terra devastada pelo pecado e estamos todos no mesmo barco. E aí, gente? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, por mais que a gente entenda que o Senhor, ele tem sempre o controle de tudo, né? Nesse momento, a gerência, vamos dizer assim, do mundo está na mão de Satanás. Então, o que acontece? A gente está inserido aqui no mundo, né? Jesus, quando orou por nós, em João 17, né, ele orou pelos que iriam crer nele ainda, e ele orava da seguinte forma: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque nós vamos estar convivendo aí com essas adversidades, nós vamos estar convivendo com o mal, com a maldade no mundo. Agora, a diferença é que a gente tem um abrigo, né, aonde recorrer. E naquele texto que nós começamos a lição lendo, diz que não devemos atentar para as coisas que se veem, né? As coisas que se veem são essas aí das circunstâncias, né? Mas atentarmos para as coisas que não se veem, porque essas são espirituais, né? Então, se a gente cultivar esse relacionamento de intimidade com o Senhor, que não se vê, né? Vai ser algo que vai nos trazer paz e segurança, mesmo nas circunstâncias mais complicadas. Uhum. O irmão Luiz Carlos está comentando: a adversidade pode ser inevitável, mas podemos estar preparados para quando ela chegar. Isso aí. E essa preparação estamos fazendo agora, né? Estamos tentando entender a questão do porquê das adversidades, né? A irmã Denise também está online com a gente, ela está comentando: em algum momento das nossas vidas passamos ou passaremos pela adversidade. O importante é sabermos que Jesus está sempre conosco. Amém. Obrigado pela participação de vocês aqui na nossa live. Mais uma participação aqui. O texto base mostra coragem. Irmã Norma, né? Lê para a gente, Kleber, por favor. O texto base mostra coragem para enfrentar os tempos difíceis desse século. Então, ela está falando que esse texto é muito importante para que a gente entenda o que estamos passando nesse século. Deixa eu ver se para não esquecer nenhum comentário aqui. Bom, então vamos seguindo a nossa aula. Deixa eu só, que eu tenho que tirar tudo aqui para que a gente possa seguir em frente. Vamos seguir em frente aqui na nossa aula. Falamos sobre essa imagem feia aí, vamos tirar. Agora, terminando esse primeiro ponto aqui da nossa aula, todos vocês conhecem aquele riquíssimo texto de Mateus 14, onde Jesus diz o seguinte: Jesus está com seus apóstolos, né, com seus discípulos, e ele chega lá no monte para orar, e depois que eles oram, ele fala assim: olha, vão para outro lado, e eu vou me encontrar com vocês. Então, o que Jesus fala? Atravessem. Então, eu evidenciei bem essa palavra, porque eles estavam indo atravessar o mar da Galileia, e eles iam enfrentar essa adversidade. Talvez Jesus já até saberia o que iria acontecer ali, já estava colocando seus discípulos à prova, e falou para eles: olha, vão. E eles eram obedientes, né? E eles foram. Mas Jesus foi bem enfático, ele falou: atravessem para o outro lado. Então, mostrando o quê? Que Deus, ele está observando a gente, e ele vai estar com a gente nesse momento de adversidade. Ninguém está livre, né? Eu gostaria que vocês, meus
meus queridos colegas professores comentassem isso aí, esse texto. O que aconteceu depois que Jesus deu essa ordem para eles? O que aconteceu, Gabriel? Continuação desse relato, você lembra de cabeça? Bom, eu não lembro de cabeça. Não lembro de cabeça. Mas, em todo caso, sabemos que Jesus acompanhou eles. Foi a passagem onde Jesus acabou acalmando a tempestade. Mas, ainda assim... Isso mesmo. Então, Jesus colocando sempre ao nosso lado, nós podemos ter certeza que podemos atravessar por qualquer dificuldade. O que acontece é que muitas vezes nós esquecemos que Ele está conosco. E isso acaba sendo muito prejudicial para nós mesmos. Porque sabemos que Ele está conosco e às vezes esquecemos de nos ater a Ele, de nos encontrarmos com Ele. Então passamos uma dificuldade, e aí talvez em outras palavras, a gente escolhe passar a provação sozinho quando já poderíamos ter a ação poderosa de Deus nas nossas vidas. A sequência da passagem, você quer falar sobre isso, Kleber? Por favor. Essa passagem me lembra aquele momento que até os discípulos olham para Jesus e confundem ele com um fantasma, né? Porque parece que eles esqueceram que tinham Jesus, né, com eles ali para proteção, né? Tanto que eles perdem até a fé. Até Jesus fala para ele, homens de pouca fé, né? Porque eles tinham Jesus, estavam com Jesus ali, mas esqueceram dele, estavam confundindo e se entregaram a um momento de pânico ali, né? A sequência dessa passagem é que Jesus foi encontrá-los, ele foi caminhando sobre as águas e encontrá-los lá no meio para resolver e acalmar a tempestade, como falou o Gabriel ali. Mas Jesus não nos exime de passar pelas adversidades. Então ele diz, atravessem, vão, sigam em frente. Quando eu aparecer, olhem para mim. Sim, Enéas, pode falar. A irmã Socorro está comentando aí, também falando sobre o barco, né? Pode falar. Eu queria aproveitar essa palavra, né, que você começou esse tema, né, subtema da lição, atravessem, né? Eu costumo muito falar isso, tanto em atendimentos quanto em aconselhamento também, que o deserto não é lugar para se morar, não é lugar para construir casa. O deserto é um lugar de travessia, é um lugar por onde se passa. Então, viver no deserto não é propósito de Deus para a nossa vida. Então, a adversidade, ela aparece e a gente precisa passar por ela, a gente precisa atravessar a adversidade, né? Porque do outro lado é que as coisas acontecem e que continuam, né? E muitas vezes a gente é surpreendido, né, pela adversidade e a gente acaba montando, né, a nossa casa, vamos dizer assim, no meio daquela dificuldade e só consegue enxergar o deserto. Eu acho que é nesse sentido que o apóstolo fala para a gente, não atente para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. A irmã Delma está fazendo um comentário aqui, vamos ver o comentário dela. Mas Deus é tremendo, porque a vida do cristão fosse um mar de rosas, muitos poucos ficariam na presença, mas nas lutas e nas dores é que buscamos mais, sentimos mais a presença, deve ser o poder de Deus, né? Ela escreveu aqui, na digitação ela deve ter trocado aqui, mas deve ser mais a presença e o poder de Deus. Obrigado, irmã Delma, pelo seu comentário aqui na nossa lição. A irmã Eneida também está conosco, agradecemos a presença dela. Ela diz, o que ela diz aí, Kleber? Somente quando? Somente quando a adversidade é em nossa carne é que nós conseguimos realmente sentir a dor e o medo de nos sentir órfãos. É só aí que percebemos nossa total dependência de Deus. Quer comentar, Gabriel? Concorda com a irmã Neida? Concordo. Muitas vezes a vontade permissiva de Deus permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas para nos proporcionar crescimento. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas essa dependência de Deus, muitas vezes as pessoas não querem experimentar. Elas preferem sofrer
preferem optar pelo sofrimento em circunstâncias em que Deus pode atuar e vai livrá-las da adversidade, e aí preferem se render a essas dificuldades. E assim, quando fazemos isso, quando nós abrimos mão, revela um pouco da nossa vida, nossa vida corrompida pelo pecado. Às vezes o pecado acaba sendo não satisfatório, mas é melhor do que nada, se é que a gente pode dizer assim. Coloco aí aspas bem grandes. Porque nós sabemos que o pecado não tem essa questão de dimensão, nem que é melhor ou pior, mas que muitas vezes acaba acontecendo isso. Nós preferimos ser rebeldes contra Deus do que necessariamente nos submetemos à sua vontade e também à sua ação poderosa. Quando nós falamos de adversidade, pastor, não dá para a gente deixar de pensar em Jó, né? E no finalzinho do livro, Jó fala exatamente isso. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos viram. Então, a adversidade proporcionou a Jó essa possibilidade de conhecer Deus de uma maneira completamente diferente da que ele vinha conhecendo até aquele momento. Amém. Nós estamos... Já te passo a palavra. Nós estamos no primeiro ponto ainda, temos 4, então eu preciso avançar aqui. Mas fala, Kleber, por favor. Não, só para comentou, ela falou que a vida de cristão não é um mar de rosas, né? Que as pessoas vêm achando... As pessoas, como é? Eu não entendi. Que ela botou que é um mar de rosas que a gente sempre sofre. Eu já vejo ao contrário. O contrário não, aliás, é complementando. As pessoas vêm para a igreja... As pessoas que não conhecem Jesus vêm para a igreja achando que ser cristão vai ser um mar de rosas. Sofrem as adversidades do mundo e percebem, não, eu vou para Cristo, eu vou entrar para a igreja, porque lá eu vou ter uma vida de paz, de outro sentido, é óbvio, e eu vou ter uma vida de mar de rosas. O que vocês acham? Muitas vezes a gente está vivendo uma mensagem de evangelho que não é uma mensagem bíblica, né? Que a Bíblia, em momento nenhum, ensinou que uma vez que você aceite Jesus, agora só vai ser vitória, né? Só vai ser vitória em todas as circunstâncias, né? Muito pelo contrário. Paulo é um exemplo disso. Eu costumo dizer assim, se eu fosse amigo de Paulo e olhasse as coisas pelo natural, eu ia dizer para ele, cara, sai dessa história porque só dá errado. Depois que você passou para o lado dos crentes, a coisa só ficou complicada para você, né? Porque se olharmos para o natural, e no entanto Paulo ele tinha essa percepção tão profunda de que aquilo tinha que ser vivido porque era a vontade e propósito de Deus, que ele superou isso com maestria, né? Ok, eu quero... Não podemos parar aqui, né? O negócio está bom, eu quero voltar aqui ao nosso estudo, eu vou compartilhar o restante aqui para que a gente possa continuar a nossa aula. Vocês vão gostar dessa imagem aí, Kleber, você que gosta de filme, né? O segundo ponto é o seguinte, a adversidade tem fontes. Então, as adversidades vêm, e nessa imagem aí que foi colocada aí desse lutador, né, que não é muito famoso, né? Ele está cercado, então, pelos inimigos, ele está cercado está pressionado, né? E a sensação de muitos de nós hoje em dia, estamos pressionados por várias fontes que vêm, que nos causam pressões, adversidades, e a gente tem que estar bem preparado, como falou alguém, acho que foi a irmã Zilda, né? Estamos bem preparados para, quando chegar esses momentos das pressões. Eu lembrei muito também aqui, porque muitas pessoas, ou profissões, né, que são exercidas hoje por muitas pessoas, são pressões de todos os lados, né? Eu estava ouvindo esses dias alguém falando acho que foi do presidente Figueiredo, antigo, né, o presidente da República Figueiredo. Eles estavam falando que o presidente ia ficar 5 anos, e o repórter foi entrevistar ele, e estavam falando lá sobre reeleição, sobre prorrogar por mais 4 anos, mas disse que ele tinha um calendário na parede em que ele estava contando os meses para terminar o mandato dele, para ele sair logo, porque ele não estava aguentando as pressões, né? E assim também políticos têm pressões, né? Sofrem por isso. Quais outras profissões que nós temos que sofrem pressões, Enéas? Lembra de alguma aí? Que exercem pressões de várias fontes.
O policial militar mesmo, ele sofre muita pressão, né? O bombeiro, você imagina, né? Ter que manter a calma entrando num lugar em chão, todo mundo está fugindo dali, e o cara tem que entrar lá dentro, né? Nós passamos, eu cheguei a passar por algumas experiências dessas quando eu trabalhava na refinaria, né? Aqui eu brincava dizendo assim, aqui fora a gente vê um incêndio e foge do incêndio, lá a gente vê um incêndio e tem que partir para dentro e resolver o problema, porque senão fica pior. Então, tem muitas profissões, muitas ocupações aí que realmente a pessoa precisa estar preparada para enfrentar a adversidade a qualquer momento. A pressão de todos os lados, né? O pastor também, né? Esquecendo de falar aí, pastor, viu, Kleber? Você que é protótipo de pastor, saiba que se você for presidente de uma igreja, você vai ter pressões de todos os lados. Eu tenho, por exemplo, agora passado por algumas aí, volta, não volta, libera, não libera. Enquanto uns querem uma coisa, outros querem outra, e você fica ali no meio, e são pressões, né? Fora as pressões do dia a dia da gente como homem, como pessoa, né? Então, a lição diz o seguinte, que existem vários... De onde vêm as adversidades? Essa é a pergunta, né? Da onde vêm as adversidades? Então, ele faz essa pergunta, né? Então, ele responde o seguinte, primeiro, de nós mesmos, né? A adversidade primeiro vem de nós mesmos, das escolhas equivocadas que a gente pode fazer, e aí vem um monte de lembranças, de exemplos que a gente vê no dia a dia, pessoas escolhendo de forma rápida as coisas, não pensando, não orando, e elas fazem escolhas equivocadas, baseadas em coisas não espirituais, baseado no que as outras pessoas dizem para ela fazer, e elas sofrem depois as consequências disso, né? O irmão Enéas falou agora há pouco de Jonas, né? Jonas fez uma escolha equivocada. Deus falou para ele ir para um lugar, ele foi para o lado contrário. Então, isso prejudicou muito a consequência disso, né? Outra coisa é que, primeiro de nós mesmos, segundo, a partir das pessoas que estão à nossa volta. E a gente volta para o apóstolo Paulo, que cita, então, ali em 2 Coríntios, né? Várias delas. Paulo teve vários inimigos. Agora eu queria perguntar para os professores aí, vocês lembram de algumas pessoas que foram pedrinhas no sapato de Paulo, que o atrapalharam quando ele estava na viagens missionárias, nas plantações de igreja? Podem citar alguma delas aí? Os judeus mais ortodoxos, né, os prosélitos, eles queriam que os cristãos gentios se convertessem primeiro ao judaísmo. Isso atrapalhou bastante, né, a caminhada de Paulo. Uhum. Lembro de mais algum? Então, o Enéas está afiado, né? Irmão, só para avisar vocês que estão em casa, esses professores convidados aqui estão participando comigo, não acredito que não tenham estudado a lição. Então, estou colocando eles à prova aqui, só para a gente fazer essa interação com vocês, tá, né, Kleber? Apesar que eu acho que você estudou, você estuda bastante, você e o Gabriel gostam de estudar, né? Enéas também. Aqui só convidei professor que estuda mesmo, né? Os judaizantes, os gnósticos, né? O apóstolo Paulo teve vários gnósticos no pé dele que atrapalharam, ele falava uma coisa, eles falavam uma coisa de maneira diferente. Em 2 Timóteo... Né? Sim, fala, Gabriel. Até os próprios apóstolos. Quando houve a conversão de Paulo, mesmo ele já tendo sido comissionado por Cristo, ele teve resistência durante seu ministério também, até aquele embate com o apóstolo Pedro sobre a questão daquilo que era impuro e que era puro. Foi, de certa forma, um entrave. E assim, Barnabé e outros irmãos foram ali auxiliadores de Paulo para lidar com os apóstolos, assim como, não como uma perseguição pontual contra Paulo pela pessoa dele, mas pelo chamado pelo qual Jesus o comissionou. Então, muitos deles não tinham ainda o esclarecimento a respeito de qual era a vontade de Deus para a vida de Paulo. Então, principalmente, os próprios apóstolos também foram uma resistência ao ministério de Paulo. Em 2 Timóteo 4,14, fala lá que Alexandre, né,
acho que é Ferreiro, não, o Alexandre causou muitos problemas para Paulo, e Himeneu também, né? Ele tem algumas cartas que ele vai escrevendo, que ele fala, fulano de tal me fez muito mal, o outro me abandonou. Então, as pressões que ele tinha, né? O próprio Barnabé, né? Ele teve uma briga com Barnabé, mas ali a gente não sabe exatamente qual foi o motivo real ali. Ele tem, mas ele sofreu muitas pressões. Aqui, ó, a irmã Eneida, não vou esquecer da irmã Eneida, não. Ela sabe muito bem o que é isso, as pressões que uma professora sofre, né? Cobrança, pressões para que os alunos estudem, né, Kleber? Você que é professor, é muita pressão, Kleber? Você é professor você está professor da Alfa Roxo, né? Da rede de ensino. Sim. Sim, a vida de professor não é mais um mar de rosas como antigamente, que os alunos respeitavam. Hoje em dia, o professor, ele já entra já com armadura e escudo dentro da sala para poder encarar os leões. Muita pressão, né? A irmã Zilda está dizendo que pastor também, né? É muita pressão. Obrigado aos irmãos que estão nos chats aí participando com a gente. Se tiver alguma pergunta para fazer e nós tivemos condições de responder, tá bom? Então, esse foi o ponto 2. Da onde vêm as adversidades? Então, de nós mesmos, a partir de pessoas à nossa volta. Em terceiro, ações de Satanás, né? O apóstolo Paulo diz que nós não podemos subestimar, nós não podemos nos enganar de que o inimigo também ele pode colocar pressões. Ele mesmo falou lá que foi colocado o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, e também que o verbo é o seguinte, que me esbofetear, não é isso, Enéas? A gente está estudando sobre libertação, sobre ataques do inimigo, 2 Coríntios 12, 7, diz que o mensageiro de Satanás ia lá para o esbofetear. Então, a gente vê que o inimigo, ele também traz pressão para a nossa vida. Então, é aquela imagem do Bruce Lee lá. Todos os lados têm pressão, das pessoas, de nós mesmos e do inimigo, né? Depois eu vou deixar você falar, tá, Enéas, que você é expert nessa área aí de batalha espiritual. E em quarto lugar, da onde vêm as fontes da diversidade? Da ação divina. Eu até não esperava isso aqui da lição. Ele fala que uma das fontes é a ação divina, porque Deus tem propósitos a nos ensinar através das adversidades, né? Por exemplo, ele cita aqui 2 exemplos. O terremoto para a conversão do carcereiro. Eu nem lembrava disso. Exatamente, né? Deus veio trazer o terremoto, não foi só para libertar Paulo, para tirar eles de lá, mas para causar ali uma conversão do carcereiro da família dele. Então, de repente, Deus mandou o apóstolo Paulo para a prisão com esse fim, né? E a outra exemplo que dá aqui é a cegueira que o apóstolo Paulo teve, aparentemente uma coisa ruim, mas aquilo ali resultou, então, num homem que se levantou ali e fez grandes prodígios para Deus, né? Então, Deus trouxe uma adversidade, foi Deus que mandou ele ficar cego, né? Fez ele ficar cego, para que ele se tornasse o Paulo. É isso, gente? Deus ele pode mandar. Então, nós temos quatro fontes aqui. Nós mesmos, a partir das pessoas à nossa volta, a ação de Satanás e a ação divina. Eu queria que os professores aí fizessem rápidos comentários, se assim vocês quiserem, e o pessoal de casa também, se concorda, se não concorda, para a gente passar para o ponto 3. Bem, eu queria ressaltar só uma fala de um pastor amigo, que ele disse o seguinte, que eu falei sobre desertos, né? Ele disse que há desertos que nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus, mas há desertos que nós vamos com as nossas próprias pernas. Então, quer dizer, a ação nossa mesmo, às vezes, nos leva a escolhas que a gente faz, nos leva a viver situações muito complicadas na vida da gente, né? E quando a gente está falando a respeito da ação de Deus, né? O pastor Cote, ele fala uma coisa que muitas vezes choca a gente quando a gente ouve a primeira vez, que ele diz que a maldição é uma bênção. Né? Por que ele diz que a maldição é uma bênção? Porque aquilo que sobrevém, né, em um momento em que você precisa ser corrigido,
é o que vai te trazer de volta para o caminho, para alinhamento com a vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus opera também na adversidade para trazer esse reparo na vida da gente. A própria Bíblia informa, nos ensina o quê? Que Deus, ele corrige como um pai corrige o seu filho. Então, às vezes, aquela adversidade que é permitida sobre as nossas vidas é para nos trazer de volta ao trilho ou para trazer, de alguma forma, uma oportunidade para que a mensagem, a palavra, o ensino do Senhor chegue também a outras vidas. Amém, que bom que o pessoal de casa está participando aqui. A irmã Eneida fala assim: o cuidado de Deus com o carcereiro e sua família nos constrange. Deus é maravilhoso, nada acontece por acaso. Deus está por trás de tudo que acontece, por isso que a gente tem que entender, a gente fica triste, a gente não entende as adversidades, mas no final, né, tem até um texto que fala assim: tudo coopera, quem sabe o resto? Kleber, sabe esse versículo? Tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Daqueles que amam a Deus. Então, realmente, Deus é maravilhoso, irmã Eneida. Obrigado pela sua participação. O irmão Luiz falou alguma coisa de Kung Fu. O que ele disse aqui? O Kung Fu? Eu vou chamar o irmão Luiz, é o próximo professor que eu vou chamar aqui para nossa aula na semana que vem, Luiz. Aceita o desafio de estar comigo aqui? Cada semana eu vou chamar um professor. Enéas, o Kung Fu contra adversidades? Você está chamando a Enéas de faixa preta. Porque quando o Kleber está falando ali sobre levantar um escudo na sala de aula, eu fiz assim, esse gesto assim. Tem aquele assim agora, que é o Ganda, né? O professor Gabriel deu uma saidinha, não sei se ele vai voltar. Se ele voltar, a gente coloca ele ao vivo para vocês, tá? Então, vamos seguir em frente, né? Porque nós temos ainda vários itens aqui para a gente continuar a nossa aula. Deixa eu só tirar esse aqui, só um minutinho. Muito bannerzinho aqui, né? Estão os nossos professores. Quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui comigo hoje. Nós já vamos acabar, tá, irmãos? A gente já vai acabar a nossa aula. Vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui. O terceiro item é o seguinte: a diversidade é pedagogia. Então, é o ensino. O apóstolo Paulo diz lá no texto básico que são lições que a gente precisa aprender. Agora, o problema é esse aí: as pessoas não querem aprender, né? E tem a imagem de um pai tentando ensinar para os jovens. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração, irmãos, assim, ou eles aprendem na marra, ou aprendem batendo. Talvez não é só essa geração, todas as gerações foram assim, né? Mas com o tempo parece que essa geração de hoje ela tem mais conforto, né, do que aquelas antigas, né? Elas têm mais entretenimento que no passado não tinha, né? Então é mais ou menos isso, né, Nes? Me ajuda aí se eu estiver falando, se você quiser acrescentar o que eu estou falando aí. Você fica à vontade, só pedir a palavra. Mas a gente está vendo que hoje as pessoas não querem aprender, querem tudo pronto, né? É isso, irmãos? A gente tem chamado essa geração, pastor, de geração fast food. Por quê? Porque é aquela geração que quer fazer o pedido aqui e dar 2 passos, pegar o pedido ali na mão. Então, reflete, acaba transbordando isso para as outras áreas da vida, né? Isso é consequência de uma geração anterior em que os 2 pais se dedicaram extremamente ao trabalho e aí, de alguma forma, acabam tentando compensar os filhos com tudo que os filhos querem. E aí você acaba tendo uma geração de pessoas que não suportam a frustração. Então, qualquer frustração que aparece, eles se revoltam, se rebelam e se colocam contra. O Salmo 8... e aí vem o seguinte: depois que a gente passa pela adversidade, a gente encara a adversidade, a gente aceita que aquilo é uma luta que tem que ser vivida, não vamos fugir dela, porque é muito comum também as pessoas fugirem da luta, né? Elas não quererem passar adversidades e passarem, sofrer e colocar a culpa num, no outro, não entender que aquilo ela tem que se levantar melhor, ela tem que entender de onde veio, como resolver. E aí o autor coloca aqui 3 coisas que a gente aprende com a diversidade. 3 coisas que a gente aprende com a diversidade. Lições, né?
E a primeira delas está em Salmo 8:4, que diz assim: pergunto, o que é o homem para que com ele se importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, ele diz o seguinte, que a primeira coisa que a gente aprende é que somos pó. Somos pó. Que não podemos confiar em nós mesmos. Que a gente precisa do conselho dos outros. A gente precisa do outro. A gente precisa da graça de Deus. A gente precisa buscá-lo mais. Então, os arrogantes não fazem isso, né? Mas uma das lições que a gente aprende com a diversidade é que somos pó. Que não podemos confiar em nós mesmos, que precisamos de alguém. E segundo, ele diz que o mal é uma realidade. Ele diz que existe realmente, que o mal pode o mal é uma realidade, por quê? Porque existe esse mundo, a carne, o diabo, o pecado, e a gente não pode achar que está vivendo no mundo da fantasia, de que tudo vai dar certo, que tudo é maravilhoso. Não. A gente tem que ensinar que vão ter lutas, que o mundo é perigoso, que existe o inimigo é mentiroso. A gente vive num mundo, muitas vezes, de mentira, né, Enéas? As redes sociais, então, fake news, e é tantas coisas aí que acontecem que as pessoas acham que aquilo é verdade e não querem encarar os problemas. Muitos têm fugido da realidade, né, entrando nesse mundo virtual e achando que a vida pode se resumir àquelas relações distantes ali que o mundo virtual proporciona. Bem-vindo, Gabriel. Deu uma saída, mas voltou, né? Nós estamos no ponto 3. Oi? Pode falar. Mas lembrando, né, pastor, que todas as adversidades que vier sobre a gente, a Bíblia fala que toda aprovação a gente é aprovado, mas a gente é capacitado a suportá-lo, a vencê-lo, né? Isso. Então, a adversidade é uma pedagogia que nos traz lições. A primeira delas, que somos pó. A segunda, de que o mal é uma realidade. Nós temos que entender que ele existe, que nós vamos passar. E, em terceiro, aprender o plano de Deus, não é? O plano de Deus, que às vezes aquilo ali é um plano que para nós atingimos uma pessoa, eu falei atingir um grau maior, ou querer, Deus usa aquela adversidade para nos levar até pessoas ali, para a gente falar de Cristo, para pessoas encontrar a salvação, encontrar o Senhor. É preciso ter eu coloquei aqui essa frase que o autor coloca, eu sublinhei aqui. Nós temos que ter visão espiritual da adversidade. Temos que, quando a gente vier aquela coisa, por que aconteceu isso? O que eu vou aprender com isso? Por que Deus está acontecendo isso? Então tem que ter uma visão espiritual em tudo, né? Agora, Gabriel, você que voltou, fala um pouquinho sobre isso, é isso ou não? Quando vem a diversidade, sim. Você... O caso de Jonas, quando ele é enviado a Nínive, é uma questão de aprendizado não só para o povo ninivita, mas para o próprio profeta. Ele entendia que o juízo de Deus tinha que vir sobre o povo de Nínive, independente de qualquer coisa. E no momento em que eles se arrependem dos pecados que eles cometiam, das atrocidades que eles cometiam, o profeta se sente injustiçado. Ele se coloca como um injustiçado na presença de Deus. Deus, olha, não entendo por que você está poupando esse povo. Eles perseguem o teu povo, fazem absurdos e você coloca eles novamente vamos dizer assim, no mapa. Você vai poupá-los. E aí, quando nasce a boboreira, a planta, que Deus permite crescer ali próximo a ele para lhe dar sombra, e depois ele envia uma lagarta para se alimentar daquela planta, o sol queima a cabeça de Jonas e ele vai praguejar. E é curioso isso para a gente, porque mesmo quando Deus nos ensina, apesar de ele permitir as adversidades na nossa vida, nós muitas vezes reclamamos, praguejamos e falando que não é Deus, ou melhor, que Deus não é justo conosco. E nós não deveríamos passar por aquela situação. Só que, na verdade, quando a gente passa por a situação, é que a gente consegue contemplar a glória de Deus sem nenhum filtro.
Conseguimos ver exatamente o motivo Amém. pelo qual ele nos faz passar por certas coisas. Amém, irmãos. Olha, eu quero agradecer vamos para o último ponto, tá? Eu quero agradecer as participações aqui. A irmã Denise está falando aqui o seguinte: os conflitos das gerações, nós falamos a questão ali, né? Sempre existiram e existirão, acredito eu, né? Temos que preparar a base dos filhos. Com certeza, temos que estar ensinando e preparando bem esses filhos aí para essa base. O irmão Luiz o irmão Luiz comenta no mesmo sentido: os pais de hoje se preocupam demais em poupar as crianças ou os jovens do sofrimento, mas isso prejudica o seu crescimento e chegar à maturidade no tempo certo. Perfeito comentário do Luiz. Obrigado, irmão Luiz Carlos, pela sua participação. A irmã Eneida também está aqui. Lê para a gente, por favor, irmã Inés, o comentário da Eneida. Quando o professor usa a pedagogia do sentir e do ouvir, ele não precisará de escudo, mas de mais braços para acolher. Dessa forma, o aluno se sentirá seguro para mostrar suas habilidades e desenvolver suas competências, né? Amém. É aquela questão de se colocar disponível para o outro, né? Obrigado, irmã Enê, pela sua experiência. Ela é professora, diretora de escola, ela sabe muito bem o que os jovens passam, o que eles necessitam de fato. O amor realmente é o caminho para cuidar do coração desses jovens, né? Irmãos, nós já estamos com 1 hora de live, eu preciso acabar. Vou compartilhar o último item para que nós possamos estar terminando nossa aula, e fique mais um pouco aqui com a gente, para a gente concluir, tá bom? O terceiro item é o seguinte: a diversidade nos faz crescer. Eu gosto muito dessa ilustração, né, dos degraus, dos trampolins, né? Principalmente do trampolim, porque o trampolim é exatamente essa imagem, ele vai para baixo, significa a diversidade, né? Significa você dar uns passos para trás, parar e tá na pressão ali, com certeza vai fazer uma pressão na tábua ali, né? Mas ao mesmo tempo depois ele vai jogar você para um crescimento, vai colocar você para cima. A gente tem que entender o seguinte, que as pessoas, elas precisam entender, muitas das pessoas, o que o autor diz? Que muitas pessoas só querem viver o aqui e agora, né? E elas dizem o seguinte, aí a gente vê exatamente isso que acontecendo. Nós temos que aproveitar, não temos tempo para, se tiver algum problema, eu não quero enfrentar esse problema, eu preciso aproveitar a minha vida, eu aqui agora, né? Mas a gente deve olhar a diversidade como um instrumento de Deus, né? A gente volta para o texto original, no verso 17, onde o apóstolo Paulo diz, essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso. Agora eu queria o comentário dos professores aqui que estão com a gente, né? O que será que ele quis dizer? A leve e momentânea tribulação, a gente entende que são as tribulações que a gente enfrenta, que algumas são leves, outras são pesadas, mas são momentâneas, elas vão passar. Mas aí ele diz, esse produz é que é o objetivo de Deus, né? Ele vai produzir, ele vai fazer com que a gente cresça, né? Mas eu queria comentar esse texto do verso 27 com vocês aí. O que será que ele quis dizer, produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente? Vamos comentar sobre esse texto bíblico para a gente encerrar nossa aula, irmãos? Quem quer começar? Posso. Pode falar, Inés. O que será que o apóstolo Paulo quis dizer com esse peso da glória? É que eu estava falando que o Gabriel já está com o microfone aberto, se ele quiser começar, depois a gente engrama aí. Sim. Pode ir lá, Inês, sem problema. O que eu consigo compreender desse texto é que é justamente isso. Quando eu leio esse texto, eu penso que Paulo, quando ele se refere às tribulações que são momentâneas,
Eu penso assim que a visão que Paulo tinha era exatamente a visão da eternidade. E assim, por mais que demore a nossa vida terrena, ela ainda é muito, muito breve, muito passageira quando a gente compara ela com a eternidade. Então, quando Paulo fala isso, né, que aquela leve e momentânea tribulação vai produzir algo excelente, um peso de glória, eu penso que o olhar dele estava voltado para essa questão da eternidade, né? Que por mais que soframos aqui nessa breve passagem pela Terra, não há de se comparar com essa glória maravilhosa que vai ser vivenciada, né, na glória, junto com o Pai, junto com os anjos e junto com os irmãos lá. E assim, sempre que eu leio esse texto, eu tenho essa nítida sensação de que Paulo está apontando para a eternidade ao lado do Senhor. É isso mesmo. Esse peso realmente da glória de Deus é realmente o resultado, a recompensa, e vai ser para a glória dele, né? Esse peso da glória de Deus, da misericórdia de Deus sobre nós. Gabriel, quer concluir, então, essa passagem aí para a gente fazer os apontamentos finais da nossa aula de hoje? Sim, eu concordo com o Enéas nesses termos também, mas eu até complementaria uma questão a mais, e justamente esse texto que traz para a gente é que quando a gente passa por essas coisas, né, pelas adversidades, o peso da glória de Deus é tamanho, a responsabilidade de nós como cristãos assumimos quando recebemos a dádiva da salvação, ela realmente é incomparável. E aí eu até faço um paralelo com o texto de Abacuque 1:1, quando a profecia de Deus vai sobre Abacuque e na hora de escrever seu livro, ele começa com o peso que viu o profeta Abacuque. Muitos de nós não estamos dispostos a lidar com o peso da glória de Deus nas nossas vidas. É uma responsabilidade como cristãos, não só às bênçãos, mas também às adversidades que estão ligadas a viver uma vida dedicada ao Senhor. O texto que ele explica sobre o porquê desse peso está aí, ó. A ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso acontecerá quando os crentes, depois de serem levados para os... Isso acontecerá depois que os crentes forem levados para o céu. Então, essa glória resulta na glória de Deus, porque nós fomos fiéis. Esse peso que Jesus sofreu por nós, que hoje a gente leva um fardo leve, mas por isso que quando nós vencemos a adversidade, a honra e glória seja dada somente a Ele. Irmãos, para pensar, a conclusão da lição de hoje, para pensar e agir, é a seguinte, vou ler exatamente como está na revista. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Essa é uma pergunta que o autor quer deixar para a nossa reflexão. Como você se prepara para os dias da adversidade? Né? Nessa pandemia que teve, que fechou o comércio, né? Os comerciantes que não tiveram um caixa 2, né? Um plano B, uma economia, uma poupança que foi guardando, é porque tem muito comércio que ele vai no... Ele arrecada e gasta, né? Com funcionário, com as coisas do comércio, então eles não guardam a reserva. Quem guardou a reserva teve condições de caixa? Faltou fluxo de caixa. Isso. Rotatividade muito estreita, e aí acaba fazendo com que as pessoas não consigam ter um plano B, como você disse. Esqueci no popular está vendendo o almoço para comprar a janta, né? Eu esqueci que você era economista, Perfeito, você né? dá aula disso. Então, quem não se preparou, nesse momento, fechou o comércio, fechou tudo, entrou em dívida, né? Então, como é que a gente se prepara para a adversidade, né? Comente aí em casa. Comente em casa, não, você que está em casa, comente aí, como que a gente se prepara para a adversidade? Isso é uma pergunta, né?
Segunda, o que fazer para que as adversidades não nos afetem nos nossos compromissos espirituais? Aqueles que têm compromissos espirituais, né? De ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, de dar seu dízimo, de contribuir para a obra missionária, de participar de um ministério. Aí, o que acontece muitas vezes, né, Kleber, é quando vem a adversidade, vem o problema, a pessoa ela larga tudo, ela, não vou mais na igreja, não tenho mais tempo, vou deixar o ministério, vem uma adversidade, ele começa a afetar os compromissos espirituais deles. Isso acontece ou não, gente? Porque tá sem base de conhecimento bíblico, sem base da espiritualidade, sem base com intimidade com Deus. Aí vem as adversidades, não tem aquela base, tá na areia, né? Não tá na rocha. Temos alguns irmãos que... De certa forma, comenta pastor, aí, então, faz esse comentário, irmão Enéas, responde esse comentário agora aí. da minha namorada? Nem sempre ficamos calmos, mas precisamos exercitar nossa fé. Precisa ter calma nessa hora, né? Agora, o que eu queria compartilhar é que essa experiência de passar por momentos que afetam a nossa espiritualidade, ela é uma experiência frequente que se vê na Bíblia, né? Eu lembro do profeta Elias, né, indo para a caverna, e aí Deus tendo que tirar ele de lá. Eu lembro do salmista, quantos salmistas escreveram, né? Ó, Senhor, você não me escuta, você virou as costas para mim e tal, né? Quando, na verdade, o que a gente está vivendo é uma experiência de muita dor, e na dor a gente acaba por embaçar um pouco a nossa compreensão do que Deus está fazendo. Por isso é muito importante a gente ter o suporte de uma outra pessoa também. Porque essa pessoa que não está passando pela dor que nós estamos passando pode nos segurar no braço e dizer assim, rapaz, olha só o que Deus está fazendo, né? Veja o mover de Deus na tua vida, apesar dessas circunstâncias complicadas e dessas adversidades dolorosas. Amém. Nós estamos, último para parar e pensar, depois vou ver os comentários dos irmãos e nós vamos encerrar a nossa aula. Ele diz assim, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, que é uma coisa que nós vimos hoje, todos estão sujeitos a isso, qual é a vantagem de servir a Jesus? Qual é a vantagem, então? Se todos vão passar por isso, a gente vê, irmãos, eu posso dizer de cara para você, a gente vê, por exemplo, quando a gente vai no cemitério, quando a gente vai no hospital, vê uma pessoa lá que está lá internada, é muito comum a gente ir lá com o pastor visitar a pessoa, a gente achar que a pessoa está triste, que ela está lá achando que vai morrer, e chega lá, a pessoa está bem, a pessoa, pastor, eu estou falando aqui de Jesus para a enfermeira, eu sei que Deus vai me abençoar. Então, você vê ali a pessoa na adversidade, ela tira a força da onde ela... de Deus, né? Da palavra de Deus. Então, já estou respondendo, mas que vantagem tem de seguir a Jesus se todos passam por adversidade, irmãos? Quem quer complementar aí para a gente encerrar? Você de casa pode participar também. Aquela questão, se nós fazemos as coisas só por aquilo que Deus pode nos proporcionar, nós estamos só em busca das suas bênçãos. Mas a verdade é que muitas vezes, quando nós nos colocamos realmente à disposição de Deus, nos colocamos realmente como pessoas que estão sobre as suas asas, nós estamos mais do que preparados para lidar com toda e qualquer situação, coisa que aqueles que não estão dispostos a fazer vão ter o amparo, a calma, a paz que só vem de Cristo. Amém. A irmã Zilda comenta, confiança e fé. O irmão Enéas está compartilhando esse texto aí, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é aqui que é estar habitando do esconderijo do Altíssimo, né, Enéas? Glória a Deus. E aí ele vai nos
Essa é uma grande diferença, né? Nós temos onde nos esconder, nós temos onde nos abrigar. No momento da tempestade, da adversidade, a gente se abriga no esconderijo do Altíssimo. No dia da adversidade, o crente precisa ser forte. Quem é fraco no dia da adversidade é realmente fraco. Diz a palavra de Deus na linguagem de hoje. Obrigado, irmão Luiz Carlos. Quero agradecer a presença do Luiz, da Norma, da Denise, da Eneida. Eles estão com a gente desde o início, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, sua mão poder sobre mim. Está se despedindo já aí a irmã Norma. Obrigado, irmã Norma. Você é uma que eu vou chamar aqui também para estar, que ela fez teologia, professora. Hoje ela não é professora, mas já foi professora aqui na igreja. Quero agradecer a todos. Aqui, ó, o irmão Nilcimar fez um textão aqui, ó. Vamos ler o texto do Nilcimar. Antigamente, parece que o mundo andava devagar. A gente tirava mais tempo para adorar a Deus. O país... os pais, né? Os pais fazem culto diário, faziam, né? Ou fazem, orava na hora do almoço da família. Hoje o mundo está acelerado, com isso estamos deixando de fazer aquilo que nossos pais nos ensinaram, né? Obrigado, irmão Nilcimar, sempre presente aqui com a gente. Obrigado. Irmãos, estamos encerrando nossa escola bíblica online. Quero agradecer aqui ao Enéas, ao Gabriel, ao Kleber. Vamos nos despedir aí. Pode dar uma boa noite aí. Se querem falar alguma coisa ou só o tchauzinho tá bom? Enéas, obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, pastor. Quero convidar os jovens casais para estar sábado conosco às 17 horas. Nós estamos também tendo uma aula muito legal, muito interessante, a respeito de uma visão espiritual para as relações familiares. É muito importante e eu convido vocês, 17 horas, pelo Google Meet. Obrigado. Então, os jovens casais têm esse compromisso com o irmão Enéas e os professores. Diácono Gabriel, obrigado pela sua disposição. Obrigado, pastor. Obrigado, Enéas, Kleber, e a todos os irmãos que tiveram paciência e, obviamente, a disponibilidade de estarem aqui conosco hoje. E aproveitando, assim como Enéas, eu e o Kleber, junto com o irmão Mateus Pacheco, a gente também está todos os sábados às 22 horas, também com a classe para os jovens solteiros. Ok. Então está feito esse convite também na sexta-feira com os jovens. Irmão Kleber, tudo bem? Boa noite, obrigado pela sua presença hoje aqui com a gente. Boa noite, pastor. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os irmãos. Foi muito proveitoso para a gente. E aproveitando o merchan que o Gabriel falou, é sábado, 10 horas, tá? E os jovens solteiros, mas para quem quiser também participar conosco, tem jovens casados, tem irmãos também participando. Então, a gente aguarda vocês lá, que vai ser bem bacana, que tem um tema bem interessante, que vai dar umas polêmicazinhas, mas a gente não vai falar agora para aguardar você entrar, porque vai pegar fogo, né, Gabriel? Isso aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Lembrando, irmãos, que essa aula ela vai ser também ministrada nesse domingo pela manhã, presencialmente na nossa igreja, pelo pastor Admar. A gente sabe que muitos irmãos já estão retornando aos cultos na igreja. A nossa escola dominical já retornou também com essas lições da Palavra e Vida. E você que assistiu a aula hoje vai repetir a mesma aula, mas de repente uma outra ênfase, uma outra ótica, você pode participar também. Mas compartilhe essa aula também na sua Facebook, para alguém que você conhece, para que de repente se interessará por esse tema tão atual, né, sobre adversidades, como enfrentar e como vencer, como passar bem pela adversidade. Vamos orar para encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui com a gente ao vivo. Eu sei que muita gente depois pode querer assistir depois, mas vai ficar tentado em ficar acelerando, né? O legal é você participar e pegar ao vivo. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, por enquanto tem sido eu, professor, mas possivelmente seja um outro, qualquer outra semana, ou quem sabe você queira também participar comigo ao vivo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno e glorioso Pai, te agradecemos por esta noite, estamos juntos virtualmente,
eu, meus colegas, meus irmãos em Cristo e o pessoal aí de casa, que está no conforto do seu lar. Obrigado pelo interesse que eles têm pela Bíblia, pela palavra. Aqui a gente pôde aprender um pouquinho mais de Ti, sobre como é que o Senhor quer que a gente passe esses períodos de adversidade nesta terra, Pai. Obrigado, porque sempre o Senhor está conosco, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, para nos ajudar a vencermos, passarmos pelas provas e vencermos, e aprendermos principalmente, Senhor. Dá-nos discernimento, dá-nos da Tua graça, do Teu poder sempre, e nos edifica, Senhor, sempre com a Tua palavra, que a Tua igreja nunca venha desistir dos estudos da Bíblia, Pai. Abençoa as outras classes, abençoa todos os professores, e que os alunos possam voltar, Senhor, tanto nas aulas virtuais quanto nas presenciais, para que a gente possa continuar crescendo e sendo abençoado por Ti. Nós oramos e agradecidos a Ti por esta noite, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, queridos. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.